Maravilhosa. Mas antes dela entrar, eu vou falar tudo de novo porque ela merece. Porque ela é muito boa no que ela faz. Ela é formada em administração pela UNB, especializada em marketing pela ESPM, em publicidade na London College of Communication. Ela fundou a Estudologia, uma startup premiada pela Perestroika, Campus Party e semifinalista do Global Impact Challenge da Singularity. Tem outros projetos como a Humanoid e o EdTech Meetup Brasília. Ela também é palestrante do TEDx. E hoje ela vai palestrar para a gente sobre nós, seres humanos, e o futuro do trabalho. Recebam em casa com muito carinho essa linda que vai falar para a gente, Natália Keldai. A galera tá batendo palma aí em casa que eu sei, Natália. Fica à vontade, a casa é sua. Com licença, então, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Nossa, coisa chata, né? Assim, eu dou muito treinamento para professor e os professores geralmente têm muito medo de tecnologia, né? Eu falo para eles, tecnologia sempre deixa a gente na mão. Sempre não, mas com muita frequência. Você precisa ter calma nessa hora, né? Não desesperar que as coisas eventualmente se organizam, vão que 4 minutos antes do horário previsto já deu tudo certo. Vamos ver se a internet segura até o final. Mas foi muito sério, assim, tive que desinstalar, instalar, mudar de computador 3 vezes, reiniciar umas 5 vezes. Bom, o importante é que eu tô aqui com vocês. Eu tô muito feliz por estar aqui com vocês. Já queria agradecer, né, ao SESI pelo convite, pela confiança, né, desse tempo aí com esses alunos. Então, eu vou compartilhar minha tela. O host precisa me permitir compartilhar minha tela. Que eu não tô conseguindo. Host disabled attendee screen sharing. Pronto? Deixa eu tentar de novo. Pronto, agora sim. Então, vou aqui para o trabalho. Vou compartilhar com vocês os slides, né, que eu preparei da nossa palestra, que a ideia aqui é tratar um pouco o que está acontecendo nesse cenário do trabalho. Então, vou me apresentar, assim, vai ser uma apresentação um pouco mais extensa, falar um pouco da minha carreira, porque ela é um pouco representativa do que está acontecendo, né, no cenário do trabalho da geração Y e da geração Z. Então, eu me formei em 2007, escolhi a carreira de administração porque eu tinha alguns empreendedores na família, né, eu imaginei seguir essa trajetória, que também é bastante, né, comum. Na administração, eu sempre tive uma veia meio artística, e aí dentro dela, o que eu mais gostei foi de marketing, dentro de marketing de publicidade. Então, no meio da minha graduação, eu viajei para Londres e fiquei 3 meses lá, estudando Creative Advertising Strategies, estratégias criativas de publicidade. Foi maravilhoso, assim, né? Eu me encontrei, morei numa república de artistas, né? Eu estava na University of the Arts, era super legal. E aí eu segui nessa onda, né, de publicidade, marketing, e aí eu fui contratada pelo IBMEC, que é uma das principais escolas de negócios do Brasil, né? Ela, assim, rivaliza um pouquinho com a FGV, lá eu era uma assistente de marketing. Então, assim, foi o período da minha vida que eu vivi, assim, uma espécie de carreira executiva, né? Eu tinha que me arrumar aquelas roupinhas, né? De executivo mesmo, eu ia lá para o IBMEC, baixia o ponto, 44 horas, tal, cansativo, trabalho demais. Não sei, assim, não fiquei muito satisfeita com esse estilo de vida, né? Então, eu me formei em 2011, e aí, de novo, aquela coisa do artista me pegou muito forte. Eu resolvi que eu queria ser artista plástica mesmo, né? Deixa empreendedorismo para o lado e empresária executiva, né, para outro momento. Eu quero saber de fazer as minhas artes, as minhas colagens. Eu viajei para Nova York, eu morei lá por 6 meses, para ficar imersa em arte contemporânea. Então, eu visitei cada biboca de museu, de galeria lá, foi também uma experiência maravilhosa. Isso me engrandeceu incrivelmente como, né, visão de mundo. E aí voltei para o Brasil, eu peguei uma loja de varejo, que era da minha família, para tocar. Era uma loja que ficava na periferia, inclusive uma periferia que eu voltaria depois, e eu fiz um bom trabalho lá, né? Eu cheguei, peguei uma loja ok. No final do meu termo, eu tinha dobrado o faturamento dela, né? Feito um mailing gigante de pintores e de condomínios que se converteriam em clientes, mas aquilo não estava, de novo, tocando meu coração, né? Então, entrei em outra crise existencial, e aí eu fiquei pensando, né? O que eu vou fazer da minha carreira, né? Para onde eu vou, o que eu gosto, quem eu sou. E aí eu resolvi, nada mais, nada menos do que estudar para o concurso mais difícil que tem no Brasil, que é o concurso da diplomacia, CACD.
E eu peguei pesado, assim. Nessa época eu tinha certeza que eu ia ser diplomata, não tinha nenhuma outra alternativa, ia ser diplomata, pro bem ou pro mal, né? Eu estudava loucamente, assim, eu estudava umas 12, 13, 14, teve dia que eu estudei 16 horas, né? E era rotina intensa, assim, memorização, livro, tá? Eu li 50 livros por ano, foi bizarro. Mas aí o cenário, né, no Brasil não estava lá dos melhores, assim, o número de vagas reduziu drasticamente, aqui tá ficando, né, muito sufocante e tal. E no meio desses estudos, eu tive uma ideia de montar uma plataforma que acelerasse os estudos. Então, assim, eu identifiquei um problema que, assim, os estudantes, mesmo esses, né, que estavam, assim, dando sangue para passar nessa prova, eles estavam fazendo muitas coisas erradas, né? Eles estavam lendo livros que não eram eficientes, eles estavam fazendo atividades que não precisava. E aí eu tive a ideia de fazer essa plataforma que coletasse vários dados cognitivos desses usuários, né, desses estudantes, processar eles com inteligência artificial e oferecer, então, relatórios de estudos que otimizassem ao máximo a aprendizagem. E aí eu fundei a minha primeira startup, acho que é aqui que vale a pena contar um pouco mais, né, da minha trajetória, como que foram as nuances dela. Então, isso aconteceu em 2015, fundei, só que a histologia, né, seja, né, prazer, não sei, histologia, mas assim, comecei isso, eu não sabia de nada, assim, não sabia o que era startup, né, quando eu me formei, em 2011, esse termo nem se falava, assim, é um negócio realmente muito obscuro. E aí eu cometi os principais erros de principiante, né? Assim, tô com uma ideia muito brilhante. Eu não posso contar essa ideia para ninguém, porque se eu contar, eles vão copiar a minha ideia, vão passar na minha frente, né? E a coisa vai descambar. E outro erro, assim, eu achava que ia ficar muito multimilionária sem conseguir aquela ideia. Nossa, aquela ideia era muito incrível. Com certeza as pessoas iam entrar naquela plataforma, elas iam se viciar naquela plataforma, assim, de primeira e trazer todo mundo para usar. Senti certeza. E aí eu também, assim, acreditava que eu não podia lançar qualquer coisa no mercado, porque se eu lançasse qualquer coisa no mercado, eu ia me queimar, né? As pessoas iam lá, não iam gostar muito, nunca mais voltariam. Então eu estava trabalhando, assim, eu e meu sócio, na época, meu primeiro sócio, em um foguete super espacial para a gente lançar essa plataforma, né? Que iria para Marte. E foi um fiasco, né? Porque quando eu não conto minha ideia para as pessoas, eu também não tenho ajuda das pessoas, né? Então eu fiquei fazendo um monte de coisa errada por muito tempo, porque eu não contei para ninguém, ninguém pôde me ajudar, né? Dizer, cara, isso que você tá fazendo não é eficiente. Gente, só uma regra geral, assim, quando vocês tiverem uma ideia brilhante, conta para o máximo de pessoas que você puder contar, porque ideia é commodity. A ideia não vale nada, o que vale é quando você trabalha ela, né, e converte ela em grande produto. Assim, multimilionário em 5 anos, né, viajei na maionese, porque quando você vai também conviver dentro desse mundo startupeiro, você vê que é todo mundo muito quebrado, é uma história em 1 milhão que dá certo, né, que você consegue transformar em um unicórnio, ainda mesmo zebrinha, né, e centauro, é muito difícil mesmo você realmente emplacar uma startup. E essa noção também de só lançar o produto quando ele está perfeito, assim, por favor, não façam isso. Você tem que fazer um MVP, assim que ele conseguir entregar um pouquinho de valor, né, já coloca no mercado e testa, porque enquanto você não colocar no mercado, né, não adianta, você não tá aprendendo, você só aprende com o seu consumidor, né. Então eu tava fazendo tudo errado, eu fiquei 1 ano fazendo tudo errado, até que, né, depois em 2017 eu ganhei um edital da FAP, eu tinha 130 mil de seed, para fazer essa histologia, aí eu montei, né, um novo time, e aí a gente começou. Então, vamos agora produzir ela, ainda com alguns daqueles erros, né, mas a histologia foi saindo. Então, ela era realmente essa plataforma que dava suporte para várias mídias digitais de estudo, e aí os usuários iam interagindo com essa plataforma, a gente coletava os dados cognitivos para entregar esses relatórios sobre o que seria mais eficiente para eles fazerem, para eles passarem o concurso o mais rápido possível. Que eram os meus sócios do coração. Foi uma enorme jornada, assim, foi muito legal fazer histologia. A gente aprendeu pra caramba, conheceu muita gente, né, ganhou muitos prêmios. E no primeiro ano que a gente colocou a plataforma no ar, a gente conseguiu uma penetração de mercado de 40% desse público do CACD, né? Então ela estava indo muito bem. E assim, interessante falar para vocês que esse mundo de startup, né, caso alguém esteja cogitando, é muito cheio de purpurina, né? É muito de glamour. Então assim, a Histologia era uma plataforma que mal monetizava, mas, assim, eu subi em tantos palcos para falar da histologia, né? Parece que eles gostam de ver e ouvir as histórias e é muito bonito, né? Quando você realmente está lá acreditando, e tem que acreditar, olha o microfone da Globo na sua cara.
Que experiência é essa, né? Bom, então foi a astrologia, mas ela acabou não dando certo. Mas enquanto a gente tinha a astrologia, a gente também mantinha a humanoide. Porque eu tava falando para vocês, né, que startupeiro é meio ferrado mesmo. Você não tem dinheiro para nada, você vende seu almoço para comprar a sua janta. E aí, então, o que a gente faz? É pegar investimento, né? No caso, eu peguei aquele investimento de 130 mil da FAP, mas ele não era suficiente para pagar todas as contas da astrologia. Então, a gente tinha a Humanoide, que era uma agência de produtos digitais. E aí, né, gosto de mostrar esse buraco, mostrar realmente esses perrengues financeiros, porque a gente tinha essa casinha numa cidade satélite aqui de Brasília e Guará, que era o nosso QG, nosso quartel-general, e a gente tava com um plano, assim, nossa, vamos fazer uma reforma, vamos fazer, né, um super escritório aqui e tal, e a gente começou a quebrar e tal, e quando a gente olhou pro caixa, bom, não tem dinheiro. E aí esse buraco ficou aí um ano. O nosso buraco era a sala do Hulk, né? Passou um Hulk, ele quebrou, e a gente fazia algumas reuniões lá dentro, era super divertido, e aí tinha, né, todos os momentos comemorativos, tá? Era um time mesmo, que do lado de dentro era mais organizadinho do que aquele buraco lá fora. E, gente, a rotina, né, de uma agência de produto digital é muito legal, assim, as pessoas são muito legais, né, designers, programadores, ali a gente trabalhava com hustlers, né, que são os gestores e alguns bibliotecários. E a gente pegava clientes de todo tipo, assim, para fazer os produtos também mais diversos. Então, essa Brintel é uma empresa de Big Data, né, que ela precisava se comunicar com os gestores leigos em Big Data, né, de grande volume de dados, que é a base para você criar uma inteligência artificial por cima. A Lacuna, que é um negócio extremamente complexo também, até hoje eu não entendi muito bem, mas é algo de aquelas chaves de certificação digital, né? Eles criam uma API que você conecta com grandes empresas e elas conseguem fazer assinaturas digitais meio que de forma automatizada. O quinto domínio, não sei se vocês sabem que entrou em vigor, né? A LGPD. A partir do ano que vem ela já pode multar a instituição, já tem multado desde agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, um negócio seríssimo, assim, que pode quebrar muitas empresas, né, se elas realmente não respeitarem essas premissas da proteção de dados. Então, o quinto domínio era uma startup que tinha uma solução de proteção de dados para outras startups. Aí a NubiHub, que era um coworking, né, a gente fez o site deles, Lavô, que era um aplicativo de você, tô com o meu carro sujo, eu vou entrar no aplicativo e eu vou chamar alguém que vai vir até o meu carro, vai lavar meu carro, né, vai embora, aquela coisa meio Uber da lavagem de carro, a gente fez esse aplicativo também. Esse outro era um projeto de impacto social, que era a hora do lixo. Então, o que acontecia é que as pessoas não sabiam exatamente a hora que o caminhão do lixo ia passar, elas deixavam o lixo para fora de casa, e aí passava rato, bicho, né, abria o saco de lixo e ficava aquele monte de dejeto na rua, trazendo, né, insetos e doenças. Então, esse aplicativo ia monitorar o georreferenciamento dos caminhões, 1 hora antes do caminhão passar na residência, ia apitar o celular da pessoa para ela ir lá e deixar o lixinho de fora. Fast Casa era um marketplace de construção civil, então esse cliente se deu conta de que as pessoas ainda estavam muito presenciais, né, indo às lojas para comprar material de construção, mas elas poderiam fazer isso pela internet, então ele pensou em pegar vários varejistas, colocar dentro desse marketplace, e ali você faria consulta de preço, né, verificaria o melhor cliente, e o Lacom Premia, que ele faz uma lógica reversa, né, do Mercado Livre, da OLX, que é o seguinte, em vez de você anunciar o que você está vendendo, você anuncia o que você está comprando. E aí você fala, olha, estou comprando um iPhone. Aí os vendedores chegam em você e começam a fazer ofertas, né, de iPhone. Então, esses foram alguns, né, das dezenas de projetos que a gente teve lá na Humanoide, realmente uma fábrica de produtos digitais, porque o que acontecia, as pessoas queriam montar startup, né, não sabiam, não tinha recurso, elas iam lá e contratavam a gente. E a gente fazia startup para as outras pessoas para pagar a nossa startup, né, que era a estudologia. E aí teve, assim, um outro desdobramento, né, dessa astrologia / Humanoide, que foi o Hashtag Meetup. E ele foi fundado em 2017, no mesmo ano que a gente se juntou lá na Humanoide, e aconteceu o seguinte, eu fiz uma capacitação lá em São Paulo, e aí nesse edital da FAP, outras edtechs tinham passado também, só voltar aqui um pouquinho. Edtech são as empresas de base tecnológica com potencial repetível e escalável atuando em cenário de extrema incerteza. São as startups de educação. Aí o Ed, esse ED, vem de Education, e o Tech de Technology. Então, Ed, Education Technology, né? São as tecnologias para a inovação educacional. Assim como tem a EdTech, tem também FinTech, Construtech, Lawtech, Law de jurídico, né? Travel Tech, tem vários tipos de tech, né? Aí o EdTech é o da educação, como eu tinha estudologia, que era uma EdTech,
conheci outras hashtags. E a gente começou a se agremiar. Então, nosso primeiro encontro lá em 2017 eram 10 hashtags. Depois foram 22, 33, 50, 60, 68 hashtags, agora em 2020. E aí a gente começou a agitar esse ecossistema, né? Então, ano passado, quando a gente podia se aglomerar, todo mês a gente fazia um mini meetup, que era um encontro de, não sei, variava de 30 a 60 pessoas para falar sobre algum assunto específico, né, do futuro da educação. E a gente fazia os meetups, que aí sim, né, não eram mais mini, eram grandes, que foram crescendo a tal ponto que no ano passado, o último meetup, o quinto hashtag meetup, ele recebeu quase 800 educadores, né? Então, aqui uma fotinho, aqui os patrocinadores, tanto de gente, né, que foi envolvida nisso, que botou dinheiro, que apostou na ideia, que estava lá expondo e tal. A gente conseguiu levar 771 gestores educacionais, porque não era tanto um evento para capacitação de professor, era um evento mais, assim, que trabalharia a parte estrutural da educação, né, o mercado de forma macro. A nota foi excelente, né, foi 9,5. E, bom, aconteceu, né? Mas, assim, eu gosto de dizer que aconteceu, acho que no meu keynote fechou inesperadamente. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele de novo. Que os meus 2 computadores estão me deixando na mão hoje, estou muito frustrada com isso. Vamos lá. Abriu. Share screen. Pronto. Voltando aqui. É muito difícil, assim, para você conseguir trazer cada um desses patrocinadores para o evento, você realmente teve que bater pelo menos em 10 portas, e se você bateu em 10 e conseguiu um, significa que 9 pessoas te deram gelo, te ignoraram, bateram a porta na sua cara. Então, assim, é uma suadeira do caramba você levantar um evento desses, e é uma suadeira do caramba você promover qualquer tipo de transformação, assim, é difícil, né, a inércia é muito forte. E aí, esse ano, aqui no dia 26, né, daqui a 2 semanas, a gente vai ter a 6ª edição, né, desse evento, que se chama, enfim, o Iluminismo Educacional, para falar, né, das grandes inovações, grandes avanços que a gente teve na educação, sobretudo impulsionados pela pandemia. Então, convido vocês, né, quem quiser seguir aí o hashtag Meetup, é muito interessante. E aí, depois, né, do hashtag Meetup, assim, seguindo a linha do hashtag Meetup, aconteceu um problema muito sério em 2020, que foi a pandemia, e o hashtag Meetup era todo sobre aglomeração, né? Tinha os mini meetups, eram os meetups, e eu fazia palestras. Assim, veio 2020 e acabou tudo, né? E aí, o que você faz quando você está emplacando a sua carreira, né? E aí, as luzes já deu errado, a sociedade se desfez, finalmente consegui fazer um evento para 800 pessoas, vem a pandemia, acaba com tudo. Entrei em desespero, foi outra crise existencial terrível, mas aconteceu uma coisa muito legal nesse meio tempo. Uma diretora de uma escola se lembrou de mim, e se lembrou que eu estudo muito essa coisa, né, de futura educação e tecnologias educacionais. Ela me chamou para ir para a escola dela, deixar as aulas remotas mais divertidas. E eu fui, assim, né, com algum receio e tal, mas comecei a identificar quais que eram os problemas da educação. Tinha muita essa questão do choque geracional, né, a geração Y, a Z e a Alfa, super antenadas em tecnologias, assim, igual de tsunamis, né, tecnológicos, e a gente tem os professores da geração X, os baby boomers, que tem medo, né, de tecnologia, assim, eles têm muita dificuldade, entraves e medo. E aí tem a educação viciada também, né, currículo defasado, assim, algumas coisas são importantes para a vida, não estão sendo ensinadas na escola, né, e o ensino também passivo, centrado no professor, cadê o aluno atuando? E a ideia era trabalhar isso com tecnologia e com soft skills, vou falar de soft skills mais para frente. Então, o que eu propus para essa escola era, vamos transformar essa escola tecnologicamente, só que com uma diferença, assim, a gente vai transformar ela envolvendo os alunos. Então, não é só capacitar coordenador e capacitar professor, é também capacitar aluno e pai de aluno, para todo mundo se ajudar nessa transformação tecnológica, né, já que as gerações mais velhas têm dificuldade, então vamos fazer, né, juntar o útil ao agradável. Então, a gente formou esses alunos multiplicadores, que são super monitores, 20 super monitores se formaram lá e estão preparados, dando monitoria a 1000. Daqui a pouco a gente vai fazer uma gincana. Nesse programa, principalmente, assim, essa ferramenta que a gente mais tem usado, porque ela tem essas características de ser colaborativa em tempo real. Então, essa aqui é uma ferramenta de prototipação, a ferramenta que os designers das melhores empresas de tecnologia do mundo usam, assim, tô falando designer do Uber, do Airbnb, da Microsoft, aqui no Brasil, da Nubank, da Geek, né, sobre esses dias que eles também usam, assim,
Figma é a ferramenta para você construir sites, aplicativos, era que a gente usava na Humanoid, e é a mesma ferramenta que é maravilhosa para você participar de aulas nela, porque se todo mundo está aqui com uma setinha, né, e pode escrever, trazer imagem, trazer GIF, fazer desenhos com o lápis, tudo mais, assim, o aluno, ele para de assistir a aula do professor, ele passa a construir a aula junto com o professor. E eu levei isso para a escola, e, caramba, foi geniais, assim, as atividades que apareceram. Por exemplo, essa professora fez o jogo do Covid, né, então isso é um tabuleiro mesmo, de jogo, você começa na China, e aí o bonequinho vai passando pelos países, enquanto tem que responder várias cartinhas de fato ou fake, para seguir adiante ou voltar, e algumas perguntas até de ciências, né, química, física, biologia, que eram os temas abordados aqui. Ela fez outra atividade, que era essa tabela periódica, ela colocou todos os elementos lá, e aí debaixo de cada elemento tinha uma pergunta, você tirava a capinha, né, respondia a pergunta, e aí isso era feito em equipe, uma diversão. Vários, assim, eu trouxe 2, porque a gente tem muita coisa para falar, não posso gastar tanto tempo com isso, mas, assim, é surpreendente o que tem surgido lá na escola. E aí a gente fez o seminário dos supermonitores, né, depois da capacitação, eles fizeram um evento para mostrar. É muito legal esse contato, assim, essa turminha, esses meninos eram meus amigos, a gente fala, né, todos os dias. E a percepção de satisfação desse programa foi excelente, assim, 9,6 de aprovação, 9,9 de probabilidade de indicar, e o que os pais dizem é que, assim, a inserção, né, o que eles mais gostaram, um responsável falou, a inserção das crianças no processo de modernização e inovação da escola, permitindo que eles se sintam parte do processo. E eu acho que é isso, né, então eu tenho trabalhado com essa tese agora, de levar primeiro uma ferramenta da vida real para dentro da escola, e depois de transformar os alunos em protagonistas da disseminação dessa ferramenta dentro da escola, né, empoderar a criança da transformação que ela pode fazer, que ela é capaz de fazer, que ela tem responsabilidade para fazer. E aí estou trabalhando nisso, né, eu quero impactar o máximo de crianças e escolas com essa empresa. AdStation é um nome recém-nascido, ele tem menos de uma semana, e agora vai ganhar logo e tal, então tô virando uma empreendedora serial, né, minha 4ª marca em 5 anos, mas vamos ver se alguma delas a gente emplaca para valer. Então é isso, assim, essa é a minha trajetória, e aí repara, né, como ela é cheia de altos e baixos, assim, não necessariamente dessa forma como está representada aqui, mas assim, eu mudei de rumo várias vezes, né, então comecei com a administração, depois eu fui para publicidade, depois fui carreira executiva, aí eu fui estudar artes plásticas, aí eu voltei, né, para uma rede de varejista, depois fui estudar para concurso, aí fiz uma startup de educação, né, e aí, dessa logia para frente, eu realmente entrei no mercado tecnológico, principalmente o mercado tecnológico voltado para educação. Assim, o que eu queria mostrar desse padrão para vocês é que a nossa carreira, né, ela não precisa ser linear. Dificilmente ela vai ser linear. Passou a época, a geração dos baby boomers, assim, quem tem para lá de 60 anos, quando eles entravam numa empresa, eles entravam aos 20 anos, e eles iam ficar naquela empresa, né, até se aposentar. E aí, quando chegou na geração X, isso foi um pouco flexibilizado, mas eles ainda ficavam, né, grandes janelas de tempo dentro de cada empresa. A geração Y diminuiu. Não estou falando que isso é bom ou ruim, né, isso é um padrão que se constatou, a geração Y fica menos tempo, 4 anos, esses 2 anos, né, em cada emprego, mas assim, mais do que mudar de emprego, essa geração de vocês, ela vai mudar de carreira 3 a 5 vezes durante a vida de vocês, isso é, assim, uma pesquisa do LinkedIn. Então, agora que vocês vão entrar no ensino médio, né, vai começar uma pressão, e agora, né, que carreira escolho, o que eu vou marcar lá na fichinha do vestibular, do Enem e tal, assim, é difícil, é uma decisão difícil. Vocês, né, ainda não se conhecem, vocês estão começando a se conhecer, então é realmente uma pressão enorme ter que tomar uma decisão dessas aos 17 anos, 16, 17, 18 anos. Mas o que eu tenho de consolo para vocês aqui nesse momento é que vocês não vão escolher a carreira para o resto da vida de vocês, vocês vão só escolher a primeira carreira de vocês. Vocês podem escolher a primeira, né, porque depois vai mudar. Então escolhe o que você quer fazer primeiro e não se preocupa com o resto da sua vida, porque não precisa ser aquilo e não precisa ser linear, né, a nossa jornada no século XXI, ela é muito fluida. Então, essa foi a primeira parte da apresentação, eu, né, contei um pouco da minha trajetória, da minha história, dos meus perrengues, e aqui eu quero mostrar para vocês, então, uma pincelada em vários aspectos sobre o que vai acontecer, ou que se prevê, né, o que se projeta que aconteça no futuro do trabalho, no mercado que vocês vão entrar daqui aproximadamente 3 a 5 anos. Então, vamos olhar para trás, né, para olhar para frente é sempre bom a gente pegar aí o fio da meada.
A humanidade passou por diversas revoluções, é muito difícil delimitar elas, né, ou categorizar elas, mas trouxe 3 aqui que foram grandes marcos na história da humanidade, que é a Revolução Agrícola, a Industrial e a Revolução Digital. Então, a primeira delas, que é a Revolução Agrícola, ela aconteceu, né, há 10 mil anos atrás, foi quando o homem descobriu que se ele colocar uma planta na terra, cuidar daquela terra, a planta cresce, e aquilo lá dá alimento para ele comer. Isso foi uma grande revolução, e aí os povos, que eram nômades, começaram a se estabelecer dentro de um mesmo lugar, e aí começaram a surgir as cidades, né, e depois das cidades, aquela aglomeração de pessoas fomentou o desenvolvimento de novas tecnologias, né, para aquela era. E o trabalho era feito ao ar livre, né, com ferramentas simples e manuais, e com grupos de diferentes idades. Não importava a sua idade, você tinha que ir lá, né, cuidar da agricultura. Assim, por muitos séculos, a vida do ser humano era plantar e colher arroz, né, e passar fome, e tomar decisões sobre, estou com o meu estômago doendo, mas se eu não plantar essa semente, no ano que vem eu vou morrer de fome, né? Então a Revolução Agrícola, ela foi muito difícil, foi um processo difícil, a gente migrou para a cidade, hoje a gente vive na cidade, mas se você voltar lá atrás e perguntar para eles se eles realmente gostariam de ter descoberto a agricultura, nem sempre a resposta seria positiva. Mas, bom, superamos essa fase e aí a gente chega no século XVIII, final do século XVIII, meados do século XIX, e aí começa a Revolução Industrial, né, que as tecnologias avançaram muito desde a Revolução Agrícola, e agora a gente consegue utilizar a máquina para fazer o que antigamente só era possível de forma artesanal. E aí surgem novas tecnologias, né, o ferro, a energia a vapor, e aí isso muda também o paradigma do trabalho, que, principalmente agora, assim, falando já do comecinho do século XX, né, surge muito aquela linha de produção na máquina, que você coloca a esteira, aqueles processos repetitivos, né, cada um fazendo a mesma coisa várias vezes, aqueles tempos modernos. Vários filmes retratam isso. O trabalho era feito em fábricas, com ferramentas mecânicas, grandes grupos, tarefas repetitivas. Então, assim, você não tinha que se capacitar em nada, né? Você chegava lá e fazia a mesma coisa, podia fazer aquela mesma coisa pro resto da sua vida. Não era uma jornada de 8 horas, né? Era uma jornada de 14 horas, com mão de obra e exploração infantil também, assim, uma transformação bastante difícil. E aí agora, assim, mais recentemente, há 40 anos, né, começou essa revolução digital. Foram investimentos bélicos, né, assim, os países realmente se precaveram, terem novas tecnologias, tanto de defesa quanto de ataque. A ARPANET desenvolveu a internet lá nos Estados Unidos, e aquilo nos anos 90 começou a se popularizar. Surgiram os computadores individuais, você podia ter um computador na sua casa, e daí a pouco ele estava interconectado com outros. Cara, a revolução quando você consegue se conectar com todo mundo, né? É bizarro, assim, quando você transforma átomos em bits e bytes. Isso muda de novo o paradigma, né? Então, começou na década de 80, então, claro, assim, as coisas levam tempo até se maturar, mas agora a gente já consegue discernir mais ou menos o que é o tipo de trabalho dessa revolução digital, que é um pouco aquele trabalho da minha trajetória pós 2015, né, quando eu comecei a trabalhar com a ideologia, que, assim, são pequenos grupos, chamam-se de squads, interdisciplinares, então não é todo mundo que sabe a mesma coisa, você vai ter programador, designer, às vezes um administrador, um técnico de medicina, alguma pessoa para dar, né, uma outra visão daquilo que está sendo desenvolvido. Então, bem interdisciplinar, resolvendo problemas complexos, não é uma coisa que você entra no Google e acha uma resposta, por meio de ferramentas digitais, especialmente computador, né? Isso é a inauguração do 5º domínio. Tinha terra, ar, mar e espaço. Agora a gente já está no domínio digital e a gente passa, sei lá, 6 horas, 8 horas, 10 horas do nosso dia na frente de uma interface, né? Então, assim, o computador virou parte do nosso cotidiano. E aí, sim, para vocês terem noção, né, da aceleração dessas transformações e das revoluções, a gente tem a Revolução Agrícola, que começou há 10 mil anos. Aí a gente teve a industrial, que começou há mais ou menos uns 200 anos, um pouquinho mais, e a digital, que começou há 40 anos. Só que a notícia que eu trago para vocês, e uma notícia um pouco alarmante, é que nos próximos 20 anos, a gente vai ter 3 revoluções da proporção que foram as revoluções agrícola, industrial e digital. Está acontecendo, aliás, já está a pleno vapor. Essas 3, elas são, primeiro, a robótica, que é a revolução da internet das coisas, da inteligência artificial, da realidade aumentada, da realidade imersiva, né, e da realidade mista. E aí também tem a nanotecnologia, muito associada, né, às impressoras 3D e às impressoras 4D,
né, que é quando você imprime alguma coisa que ao longo do tempo vai interagir com a atmosfera e vai se modificar em outra. A impressão 4D é um negócio bem maluco. E a genética, que é mais bizarra ainda, assim, a gente está editando DNA, assim, o ser humano está brincando de Deus com os animais e com a gente mesmo, né? E isso está acontecendo, isso vai mudar todo o paradigma da humanidade, assim como a revolução digital, industrial e agrícola mudar em 20 anos, né? Assim, pra vocês terem noção da aceleração das mudanças. E aí, o que acontece, né, principalmente com essa disrupção aí da revolução digital? Antigamente a gente tinha a economia de átomos vigente, que era assim, bom, eu vou abrir uma padaria, né, então, um espaço físico, né, tem a loja, tem ali a cozinha da padaria, que é onde você faz o pão e tal. Nossa, tá dando muito dinheiro essa padaria, quero crescer ela. Então, você arruma outro lote, faz outra obra, uma reforma, monta sua loja lá e tal. E assim, quando você tá numa economia de átomos, o seu crescimento, ele é linear e ele é previsível, né, porque ele depende de infraestrutura física. Agora, quando a gente migra para a economia de bits, bytes, essa perspectiva é completamente diferente, porque você tem uma equipe de 100 desenvolvedores em uma cidade que pode atender 100 pessoas, mas pode atender 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de pessoas. Assim. A mesma equipe de 100 pessoas consegue atender 10 bilhões de pessoas na economia de bits e bytes, porque ela é exponencial, ela não é mais presa a átomos, né? Ela trabalha com tecnologia. E o que significa na prática? Bom, a gente tinha lá, né, o case da Blockbuster, que foi uma grande locadora de vídeos, multinacional, que em 2010, foi o ano que ela decretou falência, ela estava com 25 mil funcionários. Né, a gente tem o Netflix, quase todo mundo tem assinatura de Netflix hoje em dia. Em 2017, ele tinha 5 mil funcionários para 100 milhões de assinantes. Assim, com, né, um quinto da força de trabalho da Blockbuster, ele atende sei lá quantas vezes mais o que a Blockbuster atendia. Assim. Outro exemplo, né, a Vivo. A Vivo, em 2018, ela tinha 34 mil funcionários e ela atendia cerca de 77 milhões de celulares, de aparelhos celulares. Isso aí, considerando o market share dela, aproximadamente 33%. Em 2016, que foi o ano também que o WhatsApp foi comprado pelo Facebook, ele tinha 56 funcionários. 56, não é 56 mil, 56, e atendia 1 bilhão de usuários. Então, assim, essa é a proporção, né, da economia escalável. E aí, quando você para pensar também numa rede de hotel, né, a rede Hilton, por exemplo, eles têm 1 milhão de quartos em vários edifícios espalhados pelo mundo, e tem 130 mil funcionários que cuidam de todos esses edifícios e esses quartos, né, então, olha, tamanho, tanta coisa para você administrar. E aí chega o Airbnb também no mercado, sofreu abalo com a pandemia, mas né, esperemos que ele se recupere. Com 3 mil funcionários, ele atende 6 vezes mais quartos do que a rede Hilton. Então é isso, gente. São empresas enxutíssimas, pouquíssimos funcionários, né, comparativamente às outras, atendendo uma população, às vezes, 50 vezes maior do que as empresas tradicionais. Então, a gente está entrando numa era de batalha de Davi versus Golias, né? E quem está ganhando dessa vez é o Davi, porque ele está usando o poder das tecnologias exponenciais. Tá, então, vamos entender um pouquinho melhor o que é essa nova economia, assim. Então, realmente está acontecendo uma transformação e está com essas tendências, né, e as características dessa transformação. Eu trouxe algumas para vocês. A primeira é a questão do empreendedorismo. E isso está muito associado à geração de vocês, a geração Z e a geração Alfa, né? Porque vocês, em geral, são muito idealistas, são muito comprometidos com o mundo, com a natureza, né? Com as igualdades sociais, com né, o respeito a todo tipo de etnia e de opção sexual. Assim, em geral, né? É uma geração muito mais consciente. E aí, quando você toma esse tipo de consciência, você quer gerar um impacto no mundo. E quando você quer gerar um impacto no mundo, você quer que esse impacto tenha a sua cara. Então, você quer uma certa autoralidade em cima disso. Então, você quer trabalhar com propósito, você quer colocar sua cara no mundo, você quer ser um fazedor, né? Você também tem aquela questão um pouco da hierarquia, né? Assim, as gerações mais novas, elas não aceitam uma pessoa mandar nela só porque é hierarquicamente superior. Como assim? Você prova que você é melhor, né? E que você pode... tem o que agregar antes de eu
me reverenciar, assim, preferencialmente não vou me reverenciar, eu acho que o nosso relacionamento ele tem que ser de igual para igual, né? Então tem explodido o empreendedorismo. 51% dos millennials é geração Y, é um pouquinho acima de vocês, então esse número ainda aumenta quando a gente der essa geração. Saindo do emprego atual, abririam um negócio próprio. Metade dos jovens, né, abrindo um negócio próprio. E aqui, segundo essa Global Entrepreneurship Monitor de 2017, são donos de negócios em estágio inicial 30% da população de 25 a 34 anos, 20% da população de 18 a 24, 19% das de 35 a 44 vai caindo, assim, mas 30%, assim, 3 em cada 10 jovens de 25 a 34 anos abriram seu negócio. Legal, né? Então, assim, essa é uma tendência da descentralização. E aí, outra estatística nessa linha é que 77% dos Super Connected Millennials alegam que propósito é parte do motivo para eles escolherem seu trabalho. Que seja dentro de uma empresa, que seja abrindo o próprio negócio, sim, precisa do propósito, e isso leva a gente para a nossa segunda tendência, que é o setor 2,5. O que é esse setor 2,5? Tem o primeiro setor, que é o setor governamental, setor público, né, que gira em cima dos impostos que a gente paga. Tem o segundo setor, que é o setor privado, que é o do empreendedorismo, né, dos empresários que entregam valor, que fazem, né, algum tipo de valor para a sociedade, vendem seus serviços, seus produtos. E tem o terceiro setor, que é o setor das ONGs, que são, então, empresas sem fins lucrativos que estão atuando em prol de alguma causa. Então, esse setor 2,5, ele fica entre o setor privado, os empresários e as ONGs. O que significa? São empresas de impacto social, são empresas que criam business para resolver problemas reais, problemas que existem, né, que estão acometendo aí a humanidade, a natureza, e ganham dinheiro com isso. Então, eu trouxe alguns exemplos para isso ficar mais claro, exemplos de Brasília. Né, Speak to Share foi um cliente lá da Humanoid, e aí o Gaspar, ele era muito preocupado com a causa dos refugiados, né, então ele conheceu um refugiado, ele ficou muito comovido com aquilo e tal, 65 milhões de refugiados, e quando o refugiado, né, é forçosamente transferido para um outro país, ele encontra uma série de barreiras, de preconceito, cultura, linguagem e finanças. Então a ideia dele seria criar uma plataforma que ajudasse esses refugiados a se inserirem no novo país. Então, como que é isso? Ele viu que tem uma população que fala outros idiomas, e se você aprender um idioma e não pratica o idioma, você perde ele. Então, você tem que estar sempre praticando o idioma. E por que não praticar o idioma com o refugiado? Então, você pagaria um refugiado para ele conversar com você por 30 minutos ou por 1 hora. E aí, o Speak to Share faria essa intermediação, ficaria com uma corretagem de 30%, geralmente o split é esse, 70-30%. E aí, a pessoa, então, pagava lá, sei lá, R$30 para falar 30 minutos, e aí o refugiado ganhava R$21 por hora por ter conversado ali com aquela pessoa, né, e assim ele teria uma ficha de vida dentro do novo país, teria dinheiro, poderia, né, recuperar a dignidade dele, a vida dele. Outro exemplo, né, esse aqui é da Camila, minha ex-sócia lá na Metodologia. Ela, a família dela tinha uma empresa, uma marmoraria. E aí tinha um problema nas marmorarias que elas desperdiçam muito material, assim, 25% dos mármores que eles cortam para fazer os móveis, as peças, são desperdiçados, e isso vira resíduo, lama e cacos de rochas ornamentais, polui o meio ambiente. Ela estava muito preocupada com aquilo, né, e como é que a gente faz isso? Porque não é só na empresa da família dela, são em todas as marmorarias do Brasil que está acontecendo esses 25% de desperdício. Então ela criou um concurso de upcycling, que significa você pegar o que seria lixo, reformar ele de tal forma que você agrega valor nele muito mais que às vezes fosse um objeto fabricado com aquele objetivo. E aí ela criou esse concurso para criar um hype em cima dessas peças, né, que são upcycling de mármore reciclado, a tal ponto que essas peças ganhassem valor e todas as marmorarias do Brasil pudessem ter licenças de produzir essas peças, né, que as pessoas comprariam um pouco pela beleza, pelo status do design, da premiação, mas também para ajudar o mundo, né, para contribuir. Então, essa foi uma outra empresa de impacto social. E a Ribbon é uma das empresas uma das startups mais célebres aqui de Brasília, assim, estão crescendo igual um foguete, e graças a Deus eles estão crescendo igual um foguete, porque a Ribbon é muito incrível. Olha só o que essa empresa faz. São causas sociais na África, né, seja doença, fome, ou sede, desnutrição. Eles conseguiram bolar um sistema que você consegue doar
para essa população carente sem gastar dinheiro, né? Como é que isso acontece? Eles criaram uma plataforma, a app existe, vocês podem baixar, a Ribbon, e aí lá tem uma série de notícias que vão passando, algumas publicações, e só o fato de você ser exposto para aquilo, isso gera valor lá para o anunciante, porque o anunciante quer que você veja, né, a marca dele. Então, o anunciante vai pagar para estar lá, você não vai ter que pagar para estar lá, mas entrou dinheiro nessa operação, e aí o que eles fazem? Eles fazem split. Então, eles vão pegar 30% do que esse anunciante pagou para eles, e 70% eles vão doar para essas ONGs, né, de alto impacto social na África. E olha que sensacional, né, assim, você não precisa gastar nada, você entra naquele aplicativo, você está doando para a África, e isso é uma empresa que também está gerando valor para a economia, gerando empregos, pagando impostos, né. É uma outra forma de você trabalhar com impacto social. Tem muita, né, as formas são inúmeras. Você pode pegar qualquer um dos problemas da ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e, bom, bota a cabeça, a cachola para funcionar, para resolver aquele problema ganhando dinheiro, porque tem como. Então, entre ganhar dinheiro e fazer o bem, né, você não precisa escolher, você pode ficar com os dois, pode ficar multimilionário, fazendo bem, causando, né, enorme impacto positivo aí para o mundo. A terceira tendência é a questão do officeless, né, e a gente vivenciou isso muito agora na pandemia, as pessoas se habituaram a trabalhar por computador, a trabalhar remotamente, e o que isso significa, né, que agora a gente não precisa mais se enraizar em lugar nenhum, né, e se a gente não precisa se enraizar em lugar nenhum, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Então, o officeless, ele cria essa mobilidade, essa interculturalidade, essa flexibilidade de você não ficar preso, né, a um espaço físico. É muito interessante, assim, porque, bom, você pode ser um Uber, né, em Cuiabá, mas se você organizar direitinho, você também pode ser um Uber em Genebra, né, com esse modelo de officeless, né, que a tecnologia realmente veio para flexibilizar. E aí chega uma outro conceito de economia, um pouco, né, na linha do officeless, que é de flexibilidade, tal, que é a gig economy, que é aquela economia informal. Então, por exemplo, quando você é um Uber, né, tem ninguém assinando sua carteira, aí tem também, né, tem várias questões aí de seguridade social, será que é bom, será que é ruim, né, um cabo de guerra nisso, e os Ubers preferem de tal jeito. É uma confusão essa gig economy. É um negócio novo, acabou de surgir, né? Tem há poucos anos, há 5 anos que surgiu. Ainda precisa ter regulamentação sobre isso, a gente ainda precisa mensurar os efeitos, né, de médio e longo prazo dessa gig economy, mas o fato é que ela tem sustentado, né, a fonte de renda de muitas famílias no Brasil e no mundo. E não são só Ubers, né? Tem uma série de formas de você trabalhar dentro da gig economy, dessa economia informal, de freelance ou de bico. Por exemplo, a Colmeia, uma startup de Brasília, é de aulas particulares. Então, você é um professor particular, você fica lá na plataforma, né, multilateral deles, que aí vai vir um estudante, que eles mesmos vão fazer a captação e eles vão conectar com você. O Idologos é de designers, né? O Orkana é de designers e de programadores. O Threadless é de estamparia, então você é um designer, manda a sua estampa para lá, e aí vai rolar toda uma votação, se a sua estampa ganhar, assim, você vai ser super ranqueado, vai ganhar royalties em cima disso, e o LMM, esse LM que é você pode ser um engenheiro, né? Trabalhar como engenheiro de um carro que pode ser eventualmente produzido, impresso, caso você, né, atue ali dentro dessa gig economy e também, né, ganhe visibilidade. Então, assim, essas são 4 tendências do futuro do trabalho de forma geral, como as pessoas estão se organizando, mas a gente pode também dar um olhar para dentro das organizações do futuro, porque elas também estão mudando, né? Então, a gente conhece a organização clássica, a empresa clássica, que é aquela, não sei, imagina, por exemplo, uma rede, né, de supermercado. Então, você tem lá os diretores do supermercado, que vão tomar as decisões estratégicas, né, que vão pensar a longo prazo, médio prazo, e aí tem a camada de gestão intermediária, que já começa a supervisionar outros polos locais, e tem a força de trabalho, que é a galera que trabalha lá dentro do supermercado mesmo, atendendo o balcão, até, né, o gerente ali do supermercado. Quando você tem esse modelo de indústria clássica, a empresa, ela é mais importante do que o ecossistema, assim, quase não existe ecossistema ali permeando essa empresa, né, existem os consumidores, não tem ecossistema. Quando você muda para a economia digital, que é aquela economia lá, né, que possibilita a gig economy, isso já muda um pouco, então você tem
os decision makers, né, quem fundou, o CEO, o C-level, que são, né, as pessoas altas dentro dessas startups. E aí, a parte gerencial, eles automatizam. Então, ela vira um aplicativo. E aí, o workforce, né, que seriam as pessoas que trabalham no chão da fábrica, elas não são contratadas. Elas são pessoas que se voluntariam, não, se inscrevem lá para oferecer os serviços dela dentro do contexto daquela empresa. São os micro-workers. E aí, quando você chega nesse modelo de empresa, né, digital, você vê que, assim, não é só sobre a empresa, é sobre a empresa e sobre o ecossistema, porque sem ecossistema, né, sem motoristas de Uber, a sua empresa não existe. Começa a equilibrar, né, esses dois fatores. Agora tem a economia pós-digital. Cara, e essa economia, ela é meio louca, assim. Você com certeza, já ouviu falar do Bitcoin, né? E a tecnologia que tem por trás do Bitcoin se chama blockchain. Blockchain é muito mais do que uma tecnologia para criar moeda virtual, é uma tecnologia, assim, é um grande banco de dados descentralizado, né? Que não tem erro, dependendo de como você configura o código, escreve, não tem erro. E aí você pode criar todo um sistema, um universo ali dentro de um protocolo de código desses servidores descentralizados que podem atuar para qualquer razão. E aí, então, eu tô falando assim, você cria meio que um blockchain para regulamentar a oferta de serviços, pode ser um genérico, né? Bom, eu sou uma manicure, deixa eu entrar nesse blockchain, fazer uma interface nele, e aí as pessoas vão ter a moeda circulando ali, vão poder contratar o meu serviço de manicure, depois elas vão oferecer, vão dirigir para alguém, serem motoristas, né? E aí vão ganhar esse dinheiro, assim, é um grande sistema de permuta, né, em um tipo de currency, moeda, né, que circula por ali. Parece um negócio muito louco, assim, é até difícil explicar, a gente nem tem tempo para entrar tão profundamente, mas imagina isso aqui funcionaria como um Uber. Então, assim, tem as pessoas que chegam lá, desenvolvem, né, essa tecnologia de blockchain, lançam isso no mercado, mas quando eles lançam isso no mercado, acabou. Agora a máquina, ela vai existir por meio do ecossistema. Então, assim, a empresa, ela ficou menos importante do que o ecossistema. E ele não tem intermediador. Então, quando eu faço uma contratação de um motorista para me transportar, não tem o Uber que vai pegar os 30% dele, né? Eu vou pagar diretamente para ele, ele vai ficar com 100%. E isso pode ser, né, feito com cashback, né, depois converte em dinheiro, mas isso pode ser só um crédito que fica lá dentro dessa rede que você pode utilizar. Parece um negócio de outro mundo, né, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho um mentor aqui em Brasília, o Wesley. Ele foi CEO de uma aceleradora, tá? É um cara, assim, brilhante, mas ele está montando um desses, ele está montando um universo desse, um blockchain para educação. E aí, várias interfaces, vários ofertantes de serviços de educação, ou seja, às vezes um curso, seja uma aula, né, qualquer tipo de oferta educacional, você pode colocar lá dentro desse blockchain, que aí eu sou professora, ganho créditos e eu posso trocar por outros, e se eu ganhar créditos no começo, né, vale X, mas à medida que esse blockchain for incorporando, assim, se você não tiver permutado, a sua mesma moeda, sei lá, de novembro de 2020, em novembro de 2021 pode valer 20x, né, 20 vezes, 200 vezes, não sabe, porque essas coisas a gente realmente perde o controle do quanto elas crescem. Loucura, né, mas não tá tão distante assim, cara, tá na porta do lado, aqui do lado tem uma pessoa que tá fazendo isso aqui em Brasília, ele e eu achava que era um recém-formado, eu fui confirmada nem formada em ciência da computação. Então, é um rapaz que não se formou em ciência da computação, está redigindo lá qual que é o protocolo desse blockchain, dessa cadeia educacional. Então, assim, quando você muda, né, para a economia clássica, que é toda baseada na empresa, para pós-digital, que é baseado na comunidade, assim, quase 100%, né, na comunidade, só um comecinho no embrião, que ela depende de pessoas, então você muda do paradigma de companhia, né, de empresa, para ecossistema, de você manter pessoas, cuidar, reter pessoas para envolver pessoas ali dentro daquele sistema. Da lógica de escassez, né, vai faltar, não tem que economizar, para a lógica de abundância, tem para todo mundo, tem para todos os concorrentes, né, todo mundo consegue ofertar seus serviços. E de poder, né, eu sou o dono dessa empresa, eu tenho poder sobre essa empresa, por uma lógica de eu empodero todo mundo, né, para oferecer e ofertar seus serviços e comprar outros serviços também dentro dessa economia circular. E aí a gente vê toda essa automação acontecendo, essa coisa doida, os robôs, a inteligência artificial, e blockchain, e sem surge a dúvida, e agora?
os robôs vão acabar com os empregos. E a gente está na quarta revolução industrial, vocês do SAIS devem ouvir muito esse termo. Na quarta revolução industrial está acontecendo algo inédito, mas não é só dessa vez que a gente está se questionando se os robôs vão acabar com os empregos. Desde a primeira revolução, estou falando lá do século XIX, isso acontecia, e teve até um movimento chamado movimento ludista na Inglaterra, que os operários, às vezes, os desempregados, eles invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, porque eles achavam que as máquinas eram mais eficientes do que eles, e sendo mais eficientes, eles perderiam os empregos. Eles precisavam acabar com aquilo. Eles lançaram uma lei que poderia executar as pessoas que entrassem dentro de fábricas e quebrassem máquinas. No primeiro ano dessa lei, 300 pessoas foram mortas. Então, assim, desde sempre, né, que surge algum tipo de inovação dentro, né, algum tipo de revolução industrial, a gente começa a ficar com medo. E agora, né? Será que eu vou ser substituído? Será que eu vou ser substituído? Né? E dessa vez, que é outra proporção de revolução industrial, assim, via de regra, esses robôs não vão acabar com os empregos. Tá? Né? A gente está, de alguma forma, resguardado, mas é via de regra. O que está rolando, né, nessa lógica aí de inserção de inteligência artificial dentro dos nossos modos de produção? Um estudo da Gartner disse que em 2020, esse estudo é de 3 anos, nesse ano, a inteligência artificial ela ia eliminar 1,8 milhão de empregos e ela ia criar 2,3 milhões de empregos, que significa um saldo de 500 mil empregos. Então, assim, segundo a Gartner, estão sendo criados mais empregos do que eliminados, né? Então, o que está acontecendo, de fato, é que o trabalho, ele está mudando. E aí existem várias estatísticas de vários institutos, esse aqui é o da OCDE, mas já vi também do Fórum Econômico Mundial, da CEPAL, da Deloitte, eles falam assim, varia de 60% a 86% das crianças, quando entrarem no mercado de trabalho, ao longo, né, da sua carreira, vão trabalhar em empregos que hoje não existem. Bizarro, né? A gente nem consegue saber o que vocês vão trabalhar, né? Então, assim, até faz um pouco questionar a lógica educacional. Que propriedade a gente tem para dizer o que vocês têm que aprender na escola? A gente faz a menor ideia do que vocês vão precisar daqui a 20, 30 anos, né? É meio louco. E assim, olha só isso aqui. Isso é uma indústria que está rolando na China. E o que é isso? É uma mulher, ela está se filmando comendo, e ela coloca isso no YouTube. E aí, quando as pessoas solitárias, né, da China, já que moram sozinhas, chegam em casa e vão comer e não tem companhia, aí eles ligam o YouTube e começam a assistir essa menina comendo. E aí ela tá fazendo lá companhia para eles enquanto eles comem. E esse vídeo teve 20 milhões de visualizações. Assim, o nome disso é Watch Me Eat, ou então Mukbang. Mas eu não sou nenhum especialista, com certeza tem vídeos com muito mais visualizações de pessoas comendo, né? E aí o Copenhagen Institute for the Future Studies, também um instituto que estuda o futuro, ele afirma que pelo menos 5 milhões de chineses vivem exclusivamente da renda que eles obtêm fazendo mukbang. Eles se gravam comendo. E isso é um novo emprego, né? Um negócio completamente imprevisível, assim, quem diria, né, que um dia 5 milhões de chineses, talvez isso cresça, vão conseguir pagar as suas contas se gravando, comendo com isso. Olha só, outro tipo de emprego bastante inédito e esse bastante inclusivo, né, e inclusão e diversidade também são palavras da ordem no futuro do trabalho. Então, essa criança, ela tem esclerose múltipla, né, de estar com tetraplagismo, ela só consegue mover os olhos, o movimento dos olhos, ela consegue direcionar esse robô e fazer com que esse robô consiga atender, né, as mesas. Então, olha que interessante também, quem diria que esse emprego, né, um dia surgiria. E aí, assim, o que a gente tem de novo nisso também é que algumas das profissões que mais crescem há 10 anos, né, há 15 anos, elas nem existiam. Por exemplo, digital influencer. Né? Tem a galera ganhando dinheiro aí, postando coisa na internet, gerando conteúdo e tal. Gente, o YouTube foi comprado pelo Google em 2016, assim, antes de 2016 não rolava, né, não tinha esse mercado de digital influencer, é um negócio realmente muito novo, né, entregador de aplicativo. Quando é que o Uber começou, não é nem o Uber Eats, assim, o iFood, eu lembro que em 2011 não tinha nada no Brasil, assim, era uma pipoquinha ali de startups tentando fazer esse delivery, né, em 2020, caramba, são 4 milhões de brasileiros empregados pela Rappi, pela Uber e pelo iFood. Assim, esses três juntos são os maiores empregadores do Brasil, para vocês terem noção
né, da dimensão disso aqui, que é uma carreira completamente nova também. E piloto de drone, por exemplo, né, quem diria que isso ia acontecer, que a gente ia precisar de pessoas capacitadas para pilotar drone, né? Então, essas são algumas carreiras, algumas profissões. E aí vamos entender também o que está sendo ameaçado, né? Se vão surgir 65% novas, né? 86% novas carreiras, crianças vão trabalhar em novas carreiras, algumas também estão sendo extintas. Então, esse estudo da Oxford, ele classificou, né? Ele calculou qual a probabilidade de extinção dessas carreiras nos próximos 20 anos. Isso é de 2012. Então, até 2032, assim, no mundo, operadores de telemarketing, 99% fora. Preparador de imposto, 99% fora. Segurador, escriturário, secretária jurídica, analista de crédito, corretor de imóveis, 97% fora. Assistente de folha de pagamento, contador, 94% dos contadores fora. Analista de orçamento técnico de farmácia. Assim, quando você vê que uma profissão ela é muito repetitiva, ela pode ser padronizada, a máquina vai substituir, com certeza, porque ela sabe fazer isso de uma forma muito mais eficiente. E quais são as que não vão ser automatizadas, né? O médico, dentista, analista de sistemas, enfermeira, professora, microbiologista, farmacêutico, gerente de vendas, engenheiro, CEO, gerente de RP, arquiteto. Então, desse lado aqui, você tem habilidades que estão muito associadas às soft skills, já vamos falar disso, né? As competências socioemocionais, algumas habilidades, você se relacionar. A área da saúde, que ela tá bastante resguardada, e a de tecnologia. Então, né, são as áreas aí que ainda vai levar muito tempo até que a máquina consiga substituir. E a gente tem que buscar isso na gente, né? Que tipo de valor eu posso entregar que uma máquina não poderia. E aí a gente entra também nas novas classificações de empregos, porque tem os empregos tradicionais, que os empregos, vou dizer ali, da segunda, talvez a terceira revolução industrial, trabalhos repetitivos e processos padronizados. Isso você tem que fazer. É só isso, não precisa de nenhum conhecimento técnico avançado, nada. Aí começam os empregos híbridos, né? Que aí você precisa saber ter conhecimento de algum assunto, de alguma área específica, psicologia, sei lá, contabilidade, enfermagem, e precisa ter também competências socioemocionais. Você precisa saber trabalhar em equipe, você precisa saber liderar, resolver problemas complexos, né? São os trabalhos híbridos, eles são muito recentes, esses trabalhos híbridos, né? Quando você começou a recrutar, né, por competências socioemocionais, assim, que o diploma começou a perder valor para a forma como a pessoa se comporta, né, e a capacidade de aprendizagem, de adaptação dela, tem menos de, talvez, 20 anos, né? É um fenômeno muito recente. E agora estão surgindo os super jobs, que aí são funções que vão envolver não só conhecimento específico, mas também vão envolver as soft skills, né, essas habilidades socioemocionais e tecnologia. E o que é isso, assim? Essencialmente, né, todas as empresas deveriam se considerar empresas de tecnologia. E se isso acontecesse, né, todos os supermercados fossem empresas de tecnologia, todos os hospitais fossem empresas de tecnologia, todos os laboratórios, tudo fosse empresa de tecnologia, então, por corolário, todos os profissionais seriam também profissionais de tecnologia. E é isso que deveria acontecer. Quando a gente volta aqui nesse gráfico, né, de empregos que estão sendo extintos, empregos que estão surgindo, ok, o médico está bastante resguardado, mas a inteligência artificial já está fazendo diagnóstico muito melhor que o humano. E aí, o que vai acontecer com os médicos radiologistas, por exemplo, né? Então, assim, o que esses super jobs, né, isso é uma pesquisa da Deloitte também, o que ele apregou é que, assim, antes de qualquer coisa, você tem que ter a base tecnológica. Você tem que saber criar tecnologia, você tem que saber programar, você tem que saber entender sistemas, arquitetura de sistemas, tá? Depois que você sabe isso, aí você vai estudar medicina. Porque quando você for aplicar a medicina, você vai aplicar a medicina de tecnologia. Quando você virar um dentista, você vai ser um dentista, né, com tecnologia. E aí o contador, por exemplo, ele consegue se resguardar. O advogado não está aqui, né? Assim, 90% das funções do advogado também estão para ser automatizadas, assim, muito em breve. E aí vão sobrar o quê? As pessoas que se formarem em advocacia, basicamente, né, ou vão ser juízes, ou vão ser políticos, né, formuladores de lei, e isso, né? Agora, se você quiser ter uma chance no mercado de direito, sem ser um grande doutrinador, aí você pode trabalhar com tecnologia, que aí você consegue fazer também uma super startup para automatizar processo e tudo mais, dentro dessa área, né? Então, assim, surgiu essa nova camada de tecnologia, que é uma camada que promove, assim, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade das matérias, e aí você consegue colocar várias perspectivas para aprimorar as indústrias.
Só ver quanto tempo eu tenho, tá acabando, né? E acho que ainda tem muita coisa para falar, então vou dar uma acelerada. E quais são as características, então, né, desse profissional que não são características do futuro, já são características agora do presente? A primeira são as soft skills, que eu já falei dela, não tinha como fazer palestra sem falar de soft skills, a gente precisa falar de soft skills, porque é o que está acontecendo, assim, né? É o que todas as escolas têm olhado e dado muita atenção. Então, as hard skills são os conhecimentos técnicos científicos. Então, é você aprender matemática, física, português, né, história, geografia. E aí, quando você estuda isso, internaliza esses conceitos, né, você está desenvolvendo hard skill, e isso acontece por meio de treinamento da memória, repetição, exercício e esforço. Isso é hard skill. Agora, as soft skills, elas são diferentes. Elas são habilidades cognitivas, habilidades interpessoais, habilidades intrapessoais. E elas, assim, eu coloquei aqui uma diferenciação, né, para a gente entender a diferenciação dos conceitos. Eu trouxe hard skill até para exaltar, conseguir facilitar a compreensão do que é soft skills, mas elas se complementam, tá? Não estou dizendo que hard skill deixou de ser importante, elas se complementam e é na proporção de 50-50. Mais ou menos, você precisa estudar, mas você precisa desenvolver essas competências socioemocionais também. E o que elas são, né? Então, assim, as soft skills, né, cognitivas significa você conseguir resolver problemas, né, ter pensamento crítico, tomar decisão, inovar, fazer interpretações e se comunicar. As interpessoais é você negociar, colaborar, trabalhar em equipe, né, gerir conflitos, liderar, ter empatia com o outro e resolver conflitos. Né? É um pouco da capacidade de trabalhar em equipe. E as intrapessoais, cidadania, integridade, profissionalismo, autodidatismo, perseverança e autocuidado. Então, assim, a cognitiva é algo, né, mais dentro da sua mente, do seu cérebro, o interpessoal é você com o outro, e o intrapessoal é você com você mesmo, né, você no mundo. E aí, por que elas têm ganhado tanta evidência? Porque a gente sabe que a gente está num mundo de transformações cada vez mais aceleradas, e quando a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer daqui a 10 anos, o que vai sustentar esse indivíduo lá? Né? O que ele aprendeu de geografia, ou a capacidade dele de se adaptar, ambientar, trabalhar em grupo, em equipe, tá? Então, né? A gente sabe que é esse tipo de flexibilidade que vai permitir que o ser humano consiga acompanhar todas essas mudanças hiperaceleradas. E aí, dentro dessas competências, né, teve um trabalho da WGSN e do LinkedIn, autoridade máxima, né, em recrutamento, que mapeou as principais características que as empresas buscam quando elas estão contratando alguém, criatividade, colaboração, transparência, comunidade, compartilhamento e tal. O World Economic Forum fez isso também, ele fez para 2015, em 2015 ele fez a projeção para 2020 também. E olha só, em primeiro lugar, tá a solução de problemas complexos, depois pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, empatia, inteligência emocional, bom senso, tomada de decisão, orientação para serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Então, assim, vamos falar daquelas 3 primeiras, assim, só um pouquinho, né? O que é essa solução de problemas complexos? É você se deparar com um problema, né? Que você nunca viu antes. E para você conseguir resolver esse problema, você precisa de uma abordagem transdisciplinar. Então, assim, lá você consegue, né? Você vai precisar ver aquele problema de várias perspectivas, você vai precisar de auxílio, né? Conectar pontos ali para conseguir chegar a uma solução. Aquela coisa assim, não tem produto de prateleira ou resposta pronta para determinada questão. É um trabalho muito intenso e muito amplo. Pensamento crítico, né, que é aquela coisa assim, de você pegar dados, transformar em informação, transformar em conhecimento, transformar em sabedoria, né, e aumentando as possibilidades de raciocínio em cima de um mesmo assunto, né, você conseguir comparar, criticar, analisar, porque você também, aí precisa também dos hard skills, né, como é que você vai desenvolver um pensamento crítico sem ter alguma base teórica dentro de você, isso é muito importante, e a questão da criatividade, porque quando a gente está também em um mundo super acelerado, né, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente se depara com uma situação nova, e aí, né, se você não foi treinado para ser criativo, você trava, ali não pode travar, né, você tem que dar jeito, né, tem que ter ali um jogo de cintura. E aí, então, é isso, né? Esse Alvin Toffler, ele é um dos maiores futuristas do mundo, ele escreveu uma frase super célebre, que, assim, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas são aqueles que não têm a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, né? Então, assim, você se livrar de alguns conceitos que você tem, desconstruir eles, para depois reaprender de novo, né? E fazer isso o tempo inteiro, que é o lifelong learning, assim, aprender pelo resto da vida, sempre, porque conhecimento, assim, tem estudos daquele Copenhagen Institute for the Future, ele diz que tudo que a gente sabe hoje, em 2020, vai ser duplicado em 2022. E todo o conteúdo, conhecimento, produção acadêmica que a gente tem hoje vai subir vai ser
Como é que é? Conhecimento quintuplica e a produção acadêmica duplica. Um negócio assim, é um crescimento absurdo. A única certeza que a gente pode ter é que tudo que a gente sabe hoje vai se tornar obsoleto, né, muito em breve. Então, a gente precisa estar sempre se adaptando. É por isso que houve também um desenvolvimento até dessa questão, né, dos quocientes. Então, lá no começo do século tinha o quociente da inteligência, no final do século começou a se falar do quociente emocional. Hoje em dia, o que se mede, né, para presumir ou para prever sucesso de empresários, de empreendedores, de executivos, é o quociente de adaptabilidade. Tem testes para saber quanto que essa pessoa consegue se adaptar a novos cenários. Essa também é uma das grandes skills aí do século XXI. E aí, de novo, né, os robôs vão acabar com os empregos. Eu queria trazer uma outra perspectiva, né, porque aqui a gente falou um pouco novas profissões, quais são essas novas profissões, as skills, novo profissional e tal, mas vamos pensar isso de um aspecto um pouco mais macroeconômico, né? Assim, via de regra, os robôs não vão acabar com os empregos, porque a gente está vendo que vão surgir novos empregos, mais empregos do que empregos vão ser eliminados. Só que tem um problema muito sério aí. Os empregos que vão surgir, eles não são empregos que a força de trabalho antiga está preparada para executar. Então, você pega, por exemplo, um motorista de caminhão, né, um caminhoneiro de 50 anos, que perdeu o emprego dele para um caminhão autônomo. O que esse cara vai fazer, né? Assim, como que ele pode se reinventar para entregar valor, né, no mercado? Ele não vai aprender a programar do dia para a noite, né? Ele não vai aprender a virar, sei lá, professor de yoga do dia para a noite. Então, o que a gente vai fazer com essa pessoa, com esse indivíduo, para reinserir ele e fazer com que ele consiga ocupar uma daquelas novas vagas que a inteligência artificial vai trazer, né? E são, via de regra também, são cargos muito mais adaptáveis para as gerações novas que mexem já com tecnologia. Isso aqui, olha, é um pouco alarmante. Esse gráfico eu peguei do report de 2018 do World Economic Forum para a economia mundial, que aí ele pegou, né, a população mundial em força de trabalho ativa, e aí ele viu, por exemplo, quantos por cento precisava de um mês de treinamento para ficar atualizado, né? Aí 13% precisa de um mês, 12% precisa entre um mês e 3 meses, 10% entre 3 meses e 6 meses, 9% entre 6 meses e 12 meses, e 10% precisa de mais de um ano de capacitação para conseguir se readequar às demandas atuais, e aí 46% não precisa de nada. Mas o que acontece? Assim, quando você precisa de um mês de capacitação para você se readequar, vou estudar ali por um mês, né, fazer um treinamento de um mês, estou pronto. Custa X. Se você precisa de 3 meses, isso vai custar 3x. Se você precisar de 6 meses, essa capacitação custa 6x. 12 meses, 12x, mais de um ano, sabe-se lá quanto vai custar recapacitar você, para você conseguir ser ativo nesse mercado de trabalho. E o que acontece, né? Quando as pessoas começam a custar muito caro para elas serem recapacitadas, as empresas procuram alternativas. Então, aí elas demitem, contratam gente nova, ou elas, então, demitem, terceirizam, demitem e começam a contratar pela gig economy, enfim, tem várias saídas, né? Demitem e contratam outra pessoa, um pouco na lógica de terceirizar, mas elas não vão pagar, né? É a lógica econômica. Por que eu vou gastar, sei lá, 20 mil reais para capacitar uma pessoa, se demitir e contratar outra vai me custar 5, né? Ou substituir isso de automatizar, era uma outra forma também, né? Você demite e automatiza o que ela pessoa fazer. Então, assim, a gente tem as gerações alfa, geração Z, geração Y, que elas estão mais ou menos mais resguardadas. Agora, quando a gente passa para a geração X e para os baby boomers, aí o bicho pega, né? Porque vai existir essa classe global inútil, que é um termo cunhado pelo Yuval Harari, sobre essas pessoas que vão se tornar irrelevantes no mercado de trabalho, né? Não irrelevantes no termo pessoal afetivo, mas para o mercado de trabalho não vão ser capazes de entregar valor, né? Se no século passado a gente lutava para não ser explorado pela empresa, né, para ter os direitos trabalhistas, nesse século a nossa grande luta tem que ser contra a irrelevância, né? E aí você começa a imaginar o que acontece com as pessoas que conseguem se adaptar
a quarta revolução industrial, e com as pessoas que não conseguem. Isso vai aumentar muito as desigualdades. Tem gente que vai enriquecer muito em cima disso, e vai ter gente que vai para a miséria. Isso vai acontecer entre pessoas, mas isso também vai acontecer entre países, né? Então, os países que concentram as grandes produções de tecnologia hoje em dia, né, estão criando inteligência artificial, estão exportando isso para o mundo, eles estão coletando dados do mundo inteiro. China e Estados Unidos, né, que estão na frente dessa corrida. Imagina o que vai acontecer, acho que essa a próximo slide, né? A inteligência artificial provavelmente criará imensa riqueza em alguns centros de alta tecnologia, enquanto outros países vão à falência ou se tornam colônias de dados explorados. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa têxtil no México, né? E aí lá na Califórnia eles abrem uma mesma empresa, só que completamente automatizada. Então, ficou mais barato produzir têxtil na Califórnia do que era no México. O que o México vai fazer? Né? E aí, não tem tecnologia para automatizar. Isso para vários segmentos, né? Agora, imagina, por exemplo, nos grandes servidores de dados, assim, a nossa conexão, ela está sendo transitada, a maior parte das vezes, em servidores nos Estados Unidos, né? Eles estão com a propriedade dos nossos dados. Aí você pega um país desse, que sabe tudo, né? Da classe política, da classe jornalística, da classe empresarial, sabe? Se eles traíram ou não o cônjuge, se eles foram corruptos ou não, se eles, têm algum tipo de fraqueza mental, o que esses países podem fazer, assim, porque hoje em dia você, né, tendo posse dessas informações, você não precisa mandar soldados para o país para exterminar eles, né, a gente consegue intriga ou, né, complica os segmentos, os setores, assim, a dinâmica do que está acontecendo ali em volta para que o próprio país imploda, se assim você desejar, com a posse de todos esses dados. Então, é um negócio seríssimo, né? E as desigualdades estão aumentando, né? Porque esses países desenvolvidos, eles têm dinheiro para recapacitar e eles já estão na frente dessa corrida tecnológica, e os países subdesenvolvidos estão ficando para trás. Então, assim, isso aqui é um pouco sério. O Brasil realmente precisa que vocês, jovens, aprendam tecnologia, assim, vocês são a nossa esperança para tentar reduzir ou dirimir um pouco esses riscos das desigualdades sociais. Então, leve isso a sério, assim, realmente considere fazer um curso de HTML, CSS, começar, né, a trabalhar às vezes design também é considerado tecnologia. E, bom, essa é a parte geopolítica, né? A segunda parte que eu queria trazer para vocês sobre os robôs vão substituir os comandos, né? Vamos encerrar, acho que já estourei meu tempo, né, 7 minutos, mas é muito rapidinho, assim. Primeiro que eu queria falar é que os pontos só se conectam em retrospecto. Teve esse discurso que o Steve Jobs fez em Stanford, isso acho que foi em 2006, assim, tem muito tempo. E ele contou uma história muito bonitinha, que os pais dele eram pobres, nossos pais adotivos, eles fizeram um grande esforço para levar ele para a faculdade, na Reed University. E aí lá ele estava indo para aquelas aulas, mas achava que aquilo não estava agregando para ele e estava vendo os pais sangrando, né, gastando todas as economias de uma vida inteira para pagar aquilo lá. Aí ele resolveu sair, assim, foi uma das decisões mais difíceis da vida dele. Ele largou a faculdade, mas não saiu da universidade, ele ficou lá, ele ficou dormindo no chão do dormitório dos colegas e ele passou a frequentar só as aulas que ele gostava. E aí, essa Reed University, ela era muito forte em caligrafia. E ele gostava de caligrafia, ele começou a frequentar essas aulas, entender as tipografias, né, como elas eram feitas, serifadas, sem serifes, passamentos, e gostou muito daquilo. E ele não sabia, assim, não tinha a menor ideia se algum dia na vida, né, isso seria útil para ele, mas ele estava lá, ele aprendeu. E aí, quando, 10 anos depois, né, ele foi o criador de um dos primeiros computadores pessoais do mundo, ele teve essa ideia, de colocar fontes, né, que seriam aqueles monospace, né, que seriam fontes já com espaçamentos diversificados, para ter aquele ajuste ótico, ficar bonito, tal, fontes diferentes. E ele disse que, como a Microsoft, né, o que a Microsoft lançava era a cópia dele, se ele não tivesse lançado os computadores com essas caligrafias lindas, sabe-se lá quando a gente teria tido acesso a fontes novas, né, essas fontes bonitas. E aí o que ele falou nessa primeira parte, eram 3 lições dessa primeira, é que os pontos só se conectam em retrospecto. Não tem como você saber por que ou como que o que você está aprendendo hoje vai ser útil no futuro, né? Não tem como. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas a gente está vendo que as coisas são, né, multidisciplinares, que a gente precisa resolver problemas complexos. Mas acho que cada oportunidade que a gente tem de aprender qualquer coisa, ou qualquer coisa que, né, esteja ali ao nosso alcance de aprender,
a gente precisa se entregar muito para aquilo, né? Porque a gente não sabe quando que aquilo pode voltar e aquilo pode ser, às vezes, né, a virada, né? A chave para a gente conseguir alcançar alguma coisa. Então, assim, seja intenso em tudo que você faz, né? Estuda, aprende, faça. E faça, assim, o melhor que você puder. Tenta se superar todos os dias, porque se você tenta se superar todos os dias, daqui a 5 anos, tentando superar todos os dias, assim, imagina a pessoa que você vai ser, né? E os pontos só se conectam em retrospecto. Às vezes uma coisa parece não ter sentido, mas no futuro você vai descobrir que tem. E eu queria, assim, a última mensagem, realmente, parabenizar o SESI. Tem milhões de razões para parabenizar o SESI, mas acho que, assim, a primeira razão eu fiquei sabendo, né, meio que de bastidores, como eu lidero esse ecossistema de EdTechs, 67 EdTechs, eu converso com muitos CEOs de EdTechs, acho que eu nunca falei isso para o SESI, mas eu já conversei com 2 CEOs de EdTech, o Geek e o Jovem Gênios, que me contaram que eles têm uma aproximação muito grande, né, já estão dentro do SESI, e eu acho isso muito massa, porque primeiro que é muito difícil as instituições de ensino abrirem as portas para tecnologias educacionais, elas ainda são muito resistentes, a pandemia acelerou um pouco, mas é dificílimo, e às vezes quando abre as portas para tecnologias educacionais, geralmente contratam do exterior, né, então eu achei muito massa ver que o SESI não só tem a coragem de implementar tecnologias educacionais, ele contrata do Brasil, eu achei isso muito fantástico. E aí eu queria parabenizar vocês também pela implementação impecável, né, imaculada do ensino médio, que é uma das escolas também, uma rede, né, mais avant-garde, né, mais para frentex que a gente tem no país, em termos de aprendizagem com foco em competências socioemocionais, né, desenvolvendo aquelas soft skills, preparando para a vida e para o trabalho, né. Eu não sei se vocês sabem, mas o Weasley, que vai falar daqui a pouco, ele foi o cara, assim, um dos caras que escreveu a BNCC, que é a lei que está permitindo vocês usufruírem desse novo ensino médio. Vocês, nessa geração, assim, muita gente já, né, não teve a oportunidade que vocês vão ter. Ele foi o cara que escreveu a lei, e agora ele é o gerente nacional de educação básica do SESI, então imagina, assim, se não vai ser muitíssimo, né, bem implementado, tudo que vocês merecem, tem direito, então aqui vai meus parabéns e meu reconhecimento, é um trabalho maravilhoso que o SESI faz. E é isso, galera. Falei demais, estourei meu tempo, mas eu acho que eu passei as principais mensagens que eu gostaria. Uou, Natália! Nath, posso te chamar assim? Olha, eu já cheio dessa intimidade. Que incrível! Com certeza, só Nath. Que incrível, cara. Que eu tô assim, extasiada ainda de ver tudo, sabe? E é algo que, às vezes, a gente escutando, quando a gente não para poder propriamente ver, assistir uma palestra, a gente isso é coisa de um futuro muito distante. Não, essa parada aqui, vou continuar estudando pro Enem aqui. Deixa eu focar no Enem, sabe? E a gente vê que o futuro é agora. É bem isso aí. É a gente agora aprender, desaprender e poder aprender mesmo o novo. Cara, obrigado demais pela contribuição. Você foi assim, ó. Eu que agradeço. Mind blowing pra mim, acredito que pra um monte de gente que tá em casa te assistindo. Obrigado demais, viu? Foi sensacional. De verdade. Muita coisa. Obrigado, Nath. Um beijo pra você. Até mais. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso de ter você com a gente. Beijo. E gente, continuando o nosso evento aqui. Beijo.